Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos no nosso quinto dia da nossa série, a série 5 chaves para viver milagres de Deus. Quais são as primeiras chaves que nós vimos? Foi creia na interferência divina. Foi o primeiro dia. O segundo dia nós vimos não racionalize tudo. O milagre não tem lógica. O terceiro dia nós vimos que mantenha viva a esperança. O milagre acontece de repente. E hoje nós vamos ver sobre o tema de ore sempre. O poder da oração gera milagre. O poder gerador do milagre é a oração. Então, neste momento, vamos apresentar a Deus mais uma vez em oração para que o Senhor se cumpra sobre a minha e a sua vida. Ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que, assim como esta série está modificando vidas, o Senhor venha a transformar a vida das pessoas. Deus, nós cremos no poder da oração, por isso que nós estamos orando aqui mais uma vez contigo, Senhor. Porque nós cremos no milagre, temos a certeza que coisas grandes e extraordinárias vão acontecer. Pai, dê discernimento desta mensagem, nos capacite. Fale com cada um que necessita, Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Então, hoje, veja, o tema é ore sempre. O poder da oração gera milagres. A oração é uma das formas que Deus instituiu para nos relacionarmos com Ele. É diferentemente do que algumas pessoas pensam, a oração não é monólogo e nem uma mera repetição de palavras, mas sim é um posicionamento da fé daquelas pessoas que se aproximam de Deus, crendo que Ele ouve e responde às suas orações, manifestando na terra a realidade dos céus. A Bíblia ela vai nos relatar que a oração de um justo tem o poder e produz grandes resultados. A palavra poder nesta passagem vem da palavra grega dunamis, que significa poder explosivo. É a habilidade para executar qualquer coisa. Por isso, a sua oração de fé, alinhada à palavra de Deus, tem o poder para liberar milagres. Olha que o apóstolo Paulo, ele também experimentou este poder quando estava preso por pregar o evangelho. A igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada dos cárceres. Repetidamente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e acordou dizendo que ele se levantasse depressa. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo disse para ele se vestir, se calçar, colocar a capa e o seguir. Pedro fez tudo o que o anjo pediu. E assim eles passaram por todas as guardas sem serem vistos. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu sozinho. Eles saíram, caminharam pela rua até que de repente um anjo o deixou. Foi então que Pedro percebeu que tudo era real e disse: agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. E em seguida Pedro foi até a casa onde muita gente estava reunida orando por ele, e as pessoas ficavam perplexas ao vê-lo. A perplexidade das pessoas ao verem Pedro ficou muito assustado. Ao verem Pedro solto no meio da noite, mostra que, embora eles estivessem orando com fé, o resultado que elas receberam foi infinitamente maior do que elas mesmo esperavam. Olha, creia, a sua oração de fé liberta o poder explosivo capaz de desfazer as ciladas do inimigo, de derrubar as barreiras, abrir as portas, transformar as circunstâncias, fazer qualquer coisa, mesmo aquelas que parecem ser
impossíveis. Lembre-se que o poder da oração é invisível, mas o resultado pode ser visto com os seus olhos naturais. Veja, Efésios 3:20 diz para mim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós estamos limitando o seu poder. Porque o Senhor, Tiago 5:16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo, ou seja, a oração do justo. A passagem de Pedro, Atos 12:1-16. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns das igrejas para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto agradável aos judeus, perseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, tentando ou quanto escoltas, 4 soldados escolta, 4 soldados cada um, para guardarem tenciosamente apresentado ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante e Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado do Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-se de calças, sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhe abriu automaticamente, saindo, enverendaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então abriram e viram que ficaram atônicos, assustados. Vamos orar. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu falo para você colocar a sua vida em oração diante de Deus. Vamos orar neste momento para que Deus venha manifestar do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, hoje, amanhã e para todo sempre. Então ore comigo. Ó poderoso Deus, eu apresento a nossa vida diante de Ti. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sempre esteja sobre a nossa vida, Deus. Proteja cada um, eu te peço, pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.